Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal Zenivaldo Orquídeas Natureza. E no vídeo de hoje eu vou responder aqui mais uma dúvida de um seguidor. A dúvida de hoje é do Brian Smith, um seguidor aqui do nosso canal e que está sempre interagindo aqui conosco e fazendo assim perguntas bastante pertinentes, assim como outras pessoas também. Eu acho bem interessante isso, porque, pessoal, de certa forma, a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outras. E aí, por meio da pergunta de cada um, eu posso estar gravando um vídeo e tirando a dúvida de outras pessoas também. Mas antes de responder o questionamento do meu seguidor, do Brian Smith, eu já vou pedindo aquele joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Claro, se vocês gostarem do vídeo. Quem ainda não é inscrito e quiser continuar recebendo aí as notificações sobre as novas publicações, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E além disso, podem deixar lá seus comentários, dúvidas, sugestões e a gente vai dialogando. E sem mais enrolação, vamos lá para de fato o que nos interessa após a vinheta. Então, pessoal, o Brian Smith, ele me perguntou o seguinte, ele disse: Zenivaldo, baseado aí no seu raciocínio de que para a gente caracterizar um bom cultivo de orquídeas, a gente precisa observar o equilíbrio. E aí eu falei no vídeo anterior que a gente precisa observar esse equilíbrio da seguinte forma: a gente precisa observar a orquídea como um todo, a gente precisa observar a floração, a gente precisa observar o vegetal e a gente precisa observar o enraizamento. E aí, baseado nisso, ele me fez o seguinte questionamento: Zenivaldo, qual é mais importante, o substrato ou a adubação? Ou a gente precisa também manter esse equilíbrio? Olha só que pergunta muito interessante. Parabéns, Brian, pela sua pergunta. E agora eu vou lhe dizer aqui e aos demais o que eu penso desses dois materiais. Então, pessoal, o cultivo de orquídeas não se baseia apenas no substrato, na adubação, na rega, na iluminação. Então, é todo um conjunto. Agora, é claro que tem algumas coisas que são mais importantes aí no cultivo de orquídeas. Como, por exemplo, olha só, gravem bem essa informação, que a gente não encontra aí, assim, digamos, dando sopa. Olha só, muitas pessoas pensam que o principal é a adubação. Tanto é que quando eu mostro um resultado, as pessoas já vêm logo no meu privado e me perguntam qual tipo de adubo eu estou usando. Gente, a gente precisa tirar isso da cabeça. Não importa o tipo de adubo que eu esteja usando, porque existe aí uma gama de adubos, adubos muito bons, adubos completos, então não importa qual seja a marca. Não vou fazer aqui propaganda de adubo porque eu não ganho para isso, mas tem muitos adubos bons aí no mercado. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que a adubação não é o mais importante. A adubação ajuda, a adubação potencializa o bom desenvolvimento aí da orquídea, potencializa a floração, potencializa ali a questão do desenvolvimento vegetativo, o enraizamento, mas não é o mais importante. Eu digo para vocês, o mais importante no cultivo de orquídeas é um bom substrato, rega e luminosidade. Olha só, gravem aí esses três fatores: substrato, iluminação e umidade. Zenivaldo, que umidade é essa? Que iluminação é essa? Que substrato é esse? Então eu vou falar de cada um. Olha, um bom substrato, o que caracteriza um bom substrato para o cultivo de orquídeas é um substrato resistente, é um substrato livre de qualquer outra substância nociva para o desenvolvimento da orquídea. E esse substrato, inclusive eu já falei em outros vídeos, que ele pode ser
orgânico ou ele pode ser inerte. Então, assim, dentro desses dois grupos aí, tem os substratos bons e tem os substratos assim, meia boca. Eu vou falar aqui dos bons. Quais são os substratos bons? Olha só, vou começar a falar dos substratos inertes, como por exemplo a cerâmica. E aí eu vou aqui me atentar à minha técnica de cultivo, que é o cultivo na cerâmica, é o cultivo no cimento, cultivo também na madeira, mas eu vou chegar lá. Então, assim, os substratos inertes, eles são substratos excelentes. Danivaldo, por que eles são substratos excelentes? Porque são substratos duros, são substratos que não se decompõem e são substratos que são bem compatíveis com a fixação da orquídea. Então, uma vez que a gente fixa a orquídea, deixando ela bem firme, ela vai enraizar e ela pode ficar ali por tempo indeterminado. Enquanto estiver ali naquele substrato, como por exemplo um disco de cerâmica, enquanto tiver ali espaço para ela estar crescendo, não há necessidade de estar fazendo replante, porque eu sempre estou falando, orquídea, para que ela se desenvolva bem, para que você tenha um bom cultivo, ela precisa se estabilizar no substrato. Então, se a gente fica mexendo, se a gente fica replantando, como é o caso que acontece em vasos, quando a gente cultiva com esses substratos aí meia boca, como por exemplo o mix, fibra de coco, chip de coco, casca de pinos, não estou condenando, cada um faz o que quiser. Agora sim, a verdade tem que ser dita, esses substratos eles não são duráveis, então a gente precisa, a cada ano e meio, 2 anos, a gente precisa estar fazendo um replante das nossas orquídeas quando a gente cultiva dessa forma. Então, o que é que acontece? No momento que a gente vai fazer o replante dessas orquídeas, a gente acaba causando um estresse na planta. E se a gente causa um estresse na planta, aquela planta ela fica suscetível a sofrer ataques de pragas, porque cada vez que a gente faz um replante ali danifica raízes, danifica uma folha, às vezes quebra uma folha, causa um corte ali no pseudobulbo. Então, tudo aquilo ali é uma porta de entrada para organismos patogênicos. Então a gente precisa ter isso em mente para poder a gente melhorar aí a nossa forma de cultivo. Então, quando a gente cultiva a orquídea num substrato que a gente não precisa estar mexendo a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, ali a orquídea, a tendência é ela se estabilizar e cada vez mais ela nos presentear com belíssimas florações. Porque assim, se eu cultivo uma orquídea em vaso com um substrato que se decompõe rapidamente que eu quero dizer assim em 1, 2 anos, eu vou precisar replantar aquela orquídea. Então ela, digamos, ela vai, ela chega um momento que ela se estabiliza, só que aí a partir do momento que o substrato ele começa a se decompor, ele começa a se acidificar, a orquídea ela vai dando para trás. Então digamos que é como se fosse um gráfico. Então ela vai subindo, ela vai, digamos assim, se estabilizando, aí chega um momento que ela se estabiliza, e aí quando o substrato vai se decompondo, ela vai o substrato vai perdendo a eficácia e a orquídea vai definhando. No caso, quando a gente cultiva as nossas orquídeas com um substrato bom, e aí no caso eu estou me referindo à cerâmica, então a orquídea, quando a gente faz o replante, o gráfico vai, olha só, subindo, aí chega um momento que ela se estabiliza e ali ela já está estabilizada, ali a tendência é ela permanecer constante. Enquanto tiver espaço para ela crescer, ela está se desenvolvendo e nos dando ali belíssimas florações. Tanto é que a gente consegue ver isso nitidamente quando a gente cultiva orquídeas em substratos que se decompõem rapidamente. Os pseudobulbos eles vão crescendo, chega um ponto que eles ficam os novos vão ficando do tamanho dos anteriores, e aí chega um ponto que quando o substrato vai se decompondo e perdendo a eficácia, eles vão diminuindo de tamanho. Ali é sinal de que a orquídea já está precisando urgente de um replante. Quando a gente cultiva elas assim,
no cimento, na cerâmica, na madeira, uma madeira de qualidade, então os pseudobulbos vão crescendo, chega um ponto que eles se estabilizam e eles continuam ali, constante, crescendo ali, sempre do mesmo tamanho, entendeu? Então, olha só, são essas coisas que a gente precisa observar para que a gente possa aí ter um bom cultivo. As orquídeas, quando a gente cultiva, observando, elas nos dão aí sinais de que ou elas estão sendo bem cultivadas, ou elas estão precisando de um replante, ou elas estão aí com deficiência de alguma coisa, e a gente precisa estar corrigindo isso. Então, eu falei aqui do substrato inerte, que é a cerâmica, e vou falar agora do substrato orgânico, que é a madeira, ambos secos. Esses substratos eles são promissores no cultivo de orquídeas, porque eles não se decompõem rapidamente. A madeira, com o tempo, ela se decompõe. Por ela ser um material orgânico, ela acaba se decompondo e por isso a gente precisa estar escolhendo aí uma madeira resistente, uma madeira de qualidade, uma madeira de lei, para que ela dure o máximo possível. Mas também é um ótimo substrato para a gente estar cultivando as nossas orquídeas. E a gente também precisa observar, pessoal, a questão da umidade ambiente, e quando eu falo umidade ambiente, não é encharcamento de raízes, é umidade ali no ambiente, para poder a orquídea se desenvolver, porque lá no ambiente natural, elas vegetam ali nas árvores e aproveitando ali daquela umidade ambiente, ali daquele frescor da floresta para elas se desenvolverem. E outra questão também é a questão da luminosidade, principalmente quando se trata de catleias. É imprescindível a gente dar de 50% acima de luminosidade. Aí, a partir de 50%, as catleias já florescem muito bem. Aí agora vai depender de cada espécie, algumas precisam de um pouco mais de luminosidade, outras de um pouco menos, como por exemplo os híbridos com até 50%, até um pouquinho menos eles já conseguem florescer muito bem. Mas as espécies elas já precisam de um pouco mais de luminosidade, inclusive aquelas que precisam de sol pleno para poder se desenvolver bem. Então é isso aí. Então a gente precisa, olha só, Brian, a gente precisa também observar este equilíbrio aí nos materiais aí que a gente utiliza para poder estar cultivando as nossas orquídeas. Então, eu repito, luminosidade, umidade ambiente e substrato são três materiais aí imprescindíveis para o cultivo de orquídeas. Esses aí, eles têm que ser de qualidade, eles são indispensáveis. Agora, a adubação é um complemento. A adubação é um complemento, porque se a gente der umidade ambiente, um bom substrato e luminosidade, a orquídea já vai florescer. Ela não vai florescer com excelência, mas ela já vai florescer. E a partir do momento que a gente aduba, a orquídea ela fica mais forte e ela chega ali no auge da floração. Claro que a gente também não vai entulhar a nossa orquídea ali de adubo. O menos sempre é mais. A gente tem que colocar essa outra questão aí em mente. O menos sempre é mais. Escolher o seu adubo, é um adubo bom, é um adubo de qualidade, então aplica aquele adubo. Nada de estar misturando e fazendo aquela salada aí e sufocando aí a sua orquídea, porque também não vai dar certo. Você não vai ter bons resultados. Então, é preciso ter esse equilíbrio também. Então, você dando ali os mais importantes para a orquídea, que como eu já falei, eu gosto sempre de repetir que é luminosidade, rega e substrato. Aí agora vem a adubação. Tudo sempre mantendo ali o equilíbrio, porque aí você vai potencializar ali o desenvolvimento da sua orquídea. Aí depois da adubação, aí você precisa ter ali a preocupação em estar utilizando algo, mesmo que seja mais natural, para poder estar combatendo ali as pragas, ou estar prevenindo. Eu trabalho sempre com a prevenção, porque é mais fácil da gente resolver, porque depois que o problema está instalado, é mais difícil da gente estar corrigindo. Então é sempre bom, é sempre mais fácil a gente estar ali evitando
para que a nossa orquídea não se contamine. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero, Brian, que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e a gente vai interagindo aí e solucionando aí o questionamento de cada um de vocês. Já está dando a noite, pessoal, já está escurecendo. E por isso eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já ficou um pouquinho longo. E é isso aí. Qualquer coisa, estamos aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.